Edu Panzi, pra gente falar mais do jogo, dessa vitória do Cruzeiro de virada contra o Uberlândia. Fatores que justificam a vitória celeste no Gigante da Pampulha, Edu. Cirilo, eu acho que é a superioridade técnica do elenco do Cruzeiro. Eu acho não, tenho certeza absoluta. Porque, cara, não foi um jogo fácil, não. O Uberlândia vendeu bem cara essa derrota pro Cruzeiro, foi 3-1. E essa vantagem de 2 gols, ela meio que não resume muito o que foi o jogo, não. O Uberlândia teve boas oportunidades. O Alisson Mira perdeu um gol feito, ninguém entende como ele perdeu o gol até agora. O Aragão fez uma grande defesa já no segundo tempo. O Uberlândia por pouco não empatou esse jogo, por pouco não fez o 2-1 com aquele gol perdido pelo Alisson. O Cruzeiro chegou, fez o seu gol de pênalti com o Gabigol, chegou ao empate também com o Matheus Henrique numa sobra de um lance que o Bolassi lutou muito dentro da área. E no segundo tempo, Cirilo, o Uberlândia voltou melhor que o Cruzeiro. O Uberlândia vivia um momento superior no campo até o Wesley Carvalho promover as alterações. Aí ele colocou o Matheus Pereira, ele colocou o Marquinhos, principalmente essas duas alterações fizeram a diferença, trouxeram o Cruzeiro de volta para o jogo. O Cruzeiro passou a ser melhor novamente na partida e fez o 3-1 numa ótima jogada de contra-ataque. O Marquinhos jogando pelo lado direito, fazendo a jogada individual e o cruzamento para o Dudu de cabeça fazer o 3-1. Foi uma ótima vitória do Cruzeiro, que teve momentos ali de desencontro, principalmente defensivo, no primeiro tempo. 2 falhas do setor defensivo. Uma originou um gol do Uberlândia e uma outra um quase gol do Uberlândia. Então o Cruzeiro cometeu falhas defensivas, mas no frigir dos ovos valeu a superioridade técnica, a qualidade técnica do time, do elenco, do conjunto do grupo do Cruzeiro, que venceu justo o placar 3-1. Agora, se tivéssemos tido um empate aqui nesse Cruzeiro e Uberlândia, não seria nenhum absurdo, porque o Uberlândia foi um time que, eu repito, fez um jogo muito correto, muito organizado e vendeu muito caro essa derrota para o Cruzeiro, que agora respira tranquilamente no seu grupo e dá um passo muito grande rumo às semifinais como o primeiro do grupo no Campeonato Estadual. Pô, Panzi, Edu, o que o Wesley Carvalho fez de diferente nesse time do Cruzeiro para as mudanças aí nos últimos jogos? Como você observa o que fez o Cruzeiro vencer a equipe do Uberlândia, que você falou que apresentou qualidades, vencer a equipe do Itabirito, nesse momento ainda de técnico interino, e aparentemente, como está dizendo nossa Emerson Pancelli desde o pré-jogo, vai ser o Wesley Carvalho o treinador da semana aí também para comandar nos próximos desafios, possivelmente. Como você observa o trabalho dele nesse novo momento do Cruzeiro sem o Diniz, Edu? Acho que o principal em relação ao Wesley Carvalho é não ter o peso da cobrança e da pressão que tinha o Diniz. O Wesley trabalha de maneira mais leve, o grupo sabia que a pressão era no treinador e não nos atletas no elenco, e a partir do momento que o foco da pressão sai, automaticamente o elenco entra em campo mais leve. E aí acontece, é visível que o Cruzeiro hoje é um time que trabalha sem pressão, muito mais leve, com mais confiança. Quando você tem muita pressão em cima de alguém que faz parte ali do grupo, e o técnico faz parte do grupo, o próprio atleta, ele tem medo de ousar, cara, de tentar algo diferente, porque se erra, sabe que ele pode acender uma fagulha ali e desencadear numa pressão, numa vaia do torcedor da arquibancada. Agora, quando aquele foco saiu, o jogador tenta fazer algo diferente. O Cruzeiro tem muito jogador que tem essa capacidade de fazer o diferente. Então, para mim, o ponto principal não é nem em relação ao Wesley Carvalho, é um time que trabalha com mais leveza, sabendo que o foco da pressão saiu. Isso acontece. Eu até acho que o Cruzeiro do Diniz venceria o Itabirito. Eu não tenho muita dúvida que isso aconteceria, não. Agora eu tenho dúvidas que o Cruzeiro do Diniz venceria o Uberlândia, pelo que o Uberlândia trouxe de dificuldade hoje para a equipe. Mas o Cruzeiro do Wesley Carvalho é um time mais leve, faz um jogo mais simples. A gente sabe, todo mundo sabe. O Alexandre Matos, o Pedro Lourenço sabiam, quando contrataram o Fernando Diniz no final de setembro, que as equipes do Diniz têm um jogo muito específico. Independentemente de qual seja o elenco, de quem ele tem em mãos. Ele tem uma ideia fixa e vai naquela ideia.
quem contrata também tem responsabilidade no pacote Fernando Diniz. Ele saiu, quem assumiu que, ainda que seja de forma interina, pensa o jogo de maneira mais simples. E aí a coisa flui mais fácil, o Cruzeiro flui melhor, com mais leveza. Eu bato nessa tecla. Eu acho que o foco da pressão saiu, o time sentiu, o elenco sentiu uma leveza maior. Os caras, eles têm mais coragem de arriscar mais e tem muito talento nesse elenco do Cruzeiro. Eu acho que essa é a diferença que tem acontecido desde a saída do Diniz. Pô, Panzi, é um momento de reconstrução da confiança, né? Reconstrução de fato, da confiança, dos caras acreditarem no potencial. É um começo de ano, é um começo de trabalho. O Cruzeiro tem muito para evoluir ainda, mas a pressão realmente estava demais, pressão desde o fim do ano passado, e como você disse muito bem, o foco da pressão não tá mais. Então os caras estão jogando mais soltos realmente.